E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ferramenta que é, sem exagero, o coração da oficina de quem desenvolve software, o IDE. Se você está começando agora a programar ou só tem curiosidade de entender como as coisas funcionam por trás das telas, essa nossa conversa vai deixar tudo mais claro. Vamos começar entendendo o problema que ele foi criado para resolver. Para sacar a importância de uma ideia, vamos usar uma analogia bem simples. Imagina só a cena. Você precisa montar uma cadeira. Só que o martelo está lá na cozinha, a serra está no quarto e a fita métrica, bom, quem sabe onde foi parar. Seria bem frustrante e, nossa, super ineficiente, né? A gente passaria mais tempo caçando ferramenta do que construindo de fato. Pois é, essa era a vida de quem programava não muito tempo atrás. Antes dos IDEs, programar era um verdadeiro malabarismo. O código era escrito num programa tipo bloco de notas, aí tinha que abrir outra janela, um terminal, para rodar um compilador e para achar os erros, era uma terceira aplicação. Cada passo uma janela diferente. Uma bagunça total. E se desse para ter todas essas ferramentas numa única oficina super organizada? Pois bem, essa é a grande sacada por trás de um IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado. Vamos ver o que isso significa na prática. E aqui está a definição oficial. A palavra-chave, gente, é integrado. Um IDE junta tudo o que é preciso num lugar só. O editor de código, o compilador, o depurador e muito mais. E o objetivo é bem simples, fazer o trabalho fluir, para que o foco fique no que realmente importa, que é criar e resolver problemas com o código. Olha só como é a cara de uma IDE. Geralmente, é isso que a gente vê. Do lado esquerdo, os arquivos do projeto, no centro, a área principal onde a mágica acontece, o código, e embaixo, um console para ver os resultados do programa. Tudo ali, na mesma tela, organizado e conectado. Então vamos ao que interessa. Quais são as vantagens disso na vida real? Um IDE não é só um organizador de janelas. Ele dá verdadeiros superpoderes que mudam completamente a experiência de programar. O editor de código de um IDE é muito mais esperto que um editor comum, sabe? Ele entende a linguagem que está sendo usada. O destaque de sintaxe, por exemplo, deixa o código todo coloridinho, ajudando a gente a diferenciar o que é o quê. O autocompletar é incrível. Ele praticamente adivinha o que a gente quer escrever. A detecção de erros em tempo real é como ter um revisor ali do lado apontando um errinho de digitação na hora. E a refatoração é uma mão na roda para reorganizar e limpar o código sem quebrar tudo. O IDE simplifica o fluxo de trabalho inteiro. O ciclo completo, escrever, compilar, testar e depois empacotar o programa, acontece todo dentro do mesmo lugar. É um clique para compilar, outro para testar. A eficiência com isso vai lá para cima. Agora, de todas as ferramentas, o depurador ou debugger talvez seja a mais impressionante. Com ele, dá para pausar a execução do programa a qualquer momento e investigar tudo. O valor de cada variável, o caminho que o código está seguindo. É como ter uma máquina do tempo para voltar e ver exatamente onde as coisas saíram do trilho. Certo? Já deu para entender o que é um IDE e o poder que ele tem? A pergunta que fica é: qual usar? A verdade é que não tem uma resposta única. A escolha da ferramenta ideal depende totalmente do contexto e de alguns fatores bem importantes. A escolha do IDE certo passa por algumas perguntas. Primeiro, qual linguagem vai ser usada? Alguns IDEs são especialistas, outros são mais genéricos. O tipo de projeto também conta muito. Quem desenvolve para Android, por exemplo, quase sempre vai para Android Studio. E claro, tem que ver se a sua máquina aguenta o tranco, porque alguns IDEs são bem pesados. Outra decisão é entre um IDE local, que a gente instala no computador, e um IDE na nuvem, que roda direto no navegador. Os locais funcionam offline e dão mais liberdade, mas consomem os recursos da máquina. Já os IDEs na nuvem aliviam o computador e são ótimos para trabalhar em equipe, porque todo mundo usa o mesmíssimo ambiente, sem dor de cabeça de configuração. E aqui estão alguns dos nomes mais famosos do mercado. O IntelliJ IDEA é um gigante, especialmente no mundo Java. Já o Visual Studio Code, ou só VS Code, é o queridinho do momento. Ele é super leve, mas com extensões vira um canivete suíço para quase qualquer linguagem. O Eclipse e o NetBeans são mais clássicos, também muito fortes em Java. E o NetBeans é legal para quem está começando, por ser mais simples. Isso tudo nos leva a uma questão bem importante. Com tantas ferramentas super poderosas por aí, será que elas são sempre a melhor escolha para quem está dando os primeiros passos? A resposta talvez não seja tão óbvia. Essa citação, tirada de uma pesquisa sobre o assunto, resume o problema todo. Para quem está aprendendo, um IDE profissional pode ser intimidador. É tanto menu, tanta configuração, tanta mensagem de erro complexa que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. O foco, que deveria ser aprender a lógica, acaba se perdendo. E para resolver isso, surgiram os IDEs didáticos.
São ferramentas pensadas não para a produtividade de um profissional, mas para o ensino. Elas simplificam tudo, tiram o excesso de informação da tela e focam em ajudar quem está aprendendo a entender os conceitos mais básicos. E a diferença é da água para o vinho. Olha só essa mensagem de erro como exemplo. Em vez de um monte de termo técnico em inglês, o que a gente tem é uma explicação clara, em português, sobre qual foi o problema e como consertar. A ferramenta vira uma parceira no aprendizado, e não mais um obstáculo. Então, para a gente amarrar todas as pontas, qual é a grande ideia por trás de um IDE? Ele não é só mais um programa. Ele é o espaço de trabalho completo de quem desenvolve. No fim das contas, a ideia é essa: condensar uma oficina inteira de ferramentas em uma única tela. É o centro de comando onde tudo acontece, desde a primeira linha de código até a versão final do projeto. É bom pensar nele como a oficina digital, a mesa de trabalho, o laboratório onde a criatividade e a lógica se encontram para construir algo novo. É o espaço onde um monte de texto abstrato se transforma num aplicativo que funciona de verdade. E para fechar, fica uma provocação. A gente já está vendo inteligência artificial sendo integrada nos IDEs, sugerindo trechos de código, às vezes escrevendo funções inteiras. Como será que essa evolução vai transformar o dia a dia de quem programa? O que mais vai ser automatizado? O futuro, com certeza, vai ser bem interessante. Valeu pela companhia e até a próxima!